Senhores colegas, bem-vindo à discussão sobre manejo clínico e estratégia de enfrentamento à síndrome gripal e ISRAG na atenção primária. É importante que nós tenhamos atenção a possíveis diagnósticos diferenciais. Como nós estamos vivendo um momento agora bastante tenso em relação ao Covid, nós podemos passar por outras situações clínicas que são importantes serem destacadas. Devemos lembrar que nós temos uma grande prevalência de tuberculose, a maior parte da população ainda não foi vacinada com a vacina da influenza, então nós temos várias possibilidades e que não podem ser esquecidas. E para isso, o grande instrumento é a história clínica. Ela pode nos trazer uma situação importante quando você tem, por exemplo, essa tosse crônica, ou quando você tem cartão de vacinação que você pode observar e verificar se ele já foi vacinado ou não. E é sempre importante a gente consultar as fontes de vigilância epidemiológica que trazem o mapa dos vírus principais que estão acometendo a população e a gente poder, assim, guiar a nossa intervenção. A síndrome gripal, ela em si, sem condições de maior complexidade ou sem fatores de risco, nós fazemos a orientação dos sintomáticos, propondo ao usuário que ele faça uma boa hidratação, repouso, uma alimentação balanceada e que ele se mantenha atento aos sinais de piora clínica. Quer dizer, se o quadro clínico dele piorar, é importante que ele faça o retorno à unidade para ser reavaliado. E também nós vamos manter um monitoramento desse paciente. Se a síndrome gripal ela tiver a presença de fatores de risco, nós precisamos, além dos medicamentos sintomáticos, além da hidratação, da boa alimentação, do repouso, iniciar o oseltamivir, que é o Tamiflu, e é importante que esse medicamento seja fornecido preferencialmente nas primeiras 48 horas, após o início dos sintomas. Importante que quais são os fatores de risco? Nessa doença, os fatores de risco para a síndrome gripal da influenza, que a gente não pode esquecer, é a grávida, a idade maior de 60 anos, que também é fator de risco por Covid, a população indígena aldeada, indivíduos menores de 19 anos que usam aspirina, cardiovasculopatia, são importantes. E aqui, no caso da influenza, tem uma diferença porque, exceto a hipertensão. No Covid, nós temos a importância da hipertensão e da diabetes como fatores de risco. Atenção também para os indivíduos com tuberculose, pneumopatias, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas e distúrbios metabólicos, como a gente já falou, a diabetes, e aí ela é importante nos dois casos. É importante também a gente estar atento às pessoas com transtorno neurológico, às doenças imunossupressoras e os obesos, IMC maior que 40 também tem indicação de iniciar o oseltamivir precocemente. Não tem problema se ele for o Covid, não vai interferir, mas se ele for influenza, pode diminuir a gravidade do paciente. Como falei, iniciar preferencialmente até as 48 horas. Não podemos esquecer disso frente ao Covid. A gente, principalmente nesse primeiro momento que a gente ainda tem muita síndrome gripal por influenza e que tem grande parte da população não vacinada ainda. Aqui as doses que vocês devem utilizar, calculado por peso, e para criança a gente fala do oseltamivir, tem também o zinamivir, mas ele não está presente e disponível na nossa realidade. E aqui é importante um fluxo que separa a síndrome gripal da síndrome respiratória grave. O que são sinais de gravidade? É a dispneia, o desconforto respiratório, a saturação menor que 95 no jovem e a exacerbação de outra doença pré-existente. Se você estiver frente a isso, você deve imaginar que é uma síndrome respiratória aguda grave e esse paciente tem que ir imediatamente para o pronto-socorro. Volto a dizer, saturação 95 no jovem. Uma pessoa de idade tem uma saturação um pouco menor e você tem que levar isso em consideração. Uma pessoa com mais de 60 anos pode saturar 92% sem nenhum problema. Se isso não estiver presente, você deve imaginar então que você está no braço da síndrome gripal. E no braço da síndrome gripal, você deve estar atento às situações possíveis, que está aqui o fluxograma que vocês vão poder acompanhar, está dentro do manual. E atenção sempre à utilização precoce do oseltamivir se for um paciente que está dentro dos fatores de risco. Se não, isolamento na sua residência por 14 dias e o monitoramento é o que deve ser feito para ele não se contaminar na unidade e nem tampouco levar a contaminação. Aqui a bibliografia que nós utilizamos, todos baseados nos documentos que nós temos no momento, e é claro que isso pode se modificar, e se modificar nós vamos voltar aqui para fazer uma atualização. Obrigado.